Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós estudaremos as propriedades da matéria. Nós vimos nas aulas anteriores que a matéria, ela é avaliada, ela é observada, levando em consideração algumas grandezas físicas. Massa, volume, densidade, pressão atmosférica, temperatura, calor, são algumas grandezas físicas que nós observamos relacionadas à matéria. E hoje nós vamos estudar detalhadamente as propriedades da matéria. Bom, o que a gente tem que observar nessas situações? Que a matéria se comporta de modos diferenciados a depender da temperatura e pressão, que são aquelas grandezas que nós estudamos nas aulas anteriores. Bom, e a depender, dessa pressão atmosférica e da temperatura, esses materiais vão variando, de formato, comportamentos. Então a gente vai ver situações do nosso cotidiano que facilmente explica pra gente, nos faz compreender como que são, essas propriedades e como que elas são afetadas diretamente por esses fenômenos aí, que são a pressão atmosférica e a temperatura. Bom, as propriedades físicas, antes de nós começarmos a falar sobre elas, nós vamos entender aqui, relembrar, conceitos estudados anteriormente nas aulas de ciências. Por exemplo, nós vamos falar do estado de agregação da matéria. Então, como que a matéria ela é encontrada na natureza, por exemplo, a 20 graus Celsius ou a 25 graus Celsius, que é considerado uma condição natural, de temperatura e pressão do meio ambiente. Então, a 20 graus, por exemplo, como que eu encontro o sal de cozinha? Nessa temperatura ambiente aqui. Como que é o sal de cozinha na sua casa? Tá? A água do bebedouro, na temperatura ambiente, Se você tirar ela ali no botão natural, como que ela sai? Tá? Qual o estado de agregação dela? É sólido, é gasoso, é líquido? Então, estado de agregação é como as moléculas de um determinado material se comportam a depender da temperatura e pressão, certo? Por exemplo, eu acabei de pegar ali no congelador, e o congelador da geladeira, ele está abaixo de 0 graus. Então, eu acabei de retirar do congelador, certo? Um gelo. Olha, um cubo de gelo. O que é o gelo? O gelo nada mais é do que a água no estado sólido. Essa água no estado sólido ou qualquer material no estado sólido, ele tem volume constante, quer dizer, esse volume aqui não modifica, esse volume é constante e a sua forma também. Quer dizer, a não ser que derreta, vai continuar com esse formato aqui arredondado, certo? Então, a não ser que a temperatura, que ele absorva calor do ambiente, o formato dele é esse, o volume ocupado por ele é esse, que é 100 ml ou 100 gramas, tá? Então, no estado sólido, as moléculas estão unidas umas às outras e o volume é constante e também a massa é constante, certo? Não muda, ok? Bom, agora eu tenho aqui um copo, uma taça aqui, um copo com água, tá? A água, o volume, quando ela está no estado líquido, também é constante. Então, aqui tem 200 ml. O que pode ocorrer aqui é que, se eu colocá-la em outro copo de outro formato, ela vai ocupar o formato do outro copo. Então, a quantidade, que é a massa, continua constante, 200 ml, 200 ml, mas o volume,
ele é variável. O que é variável? Se ele está nesse copo comprido, ele toma o formato desse copo comprido. Se ele está num copo mais baixo, mais arredondado, ele toma o formato desse copo. Então, no estado líquido, né, a água, por exemplo, ela tem massa constante, tá? Mas o volume é variável, vai se acomodar de acordo com o local que você, né, despejar essa água. Vai continuar sendo 200 ml, mas toma o formato do recipiente que você colocar. Então, no estado líquido, a água tem volume variável e massa constante. No estado sólido, que é o gelo, tem massa constante, volume constante. Por quê? Porque está no estado sólido, as moléculas estão bem unidas. Já no estado líquido, as moléculas estão mais afastadas um pouquinho. Agora, veja só. Eu tirei aqui, acabei de tirar ali, né, do fogo, uma água que estava, né, fazendo bolhas, ebulindo. Então, essa água, ela estava a 100 graus. A 100 graus, ela começa a liberar o quê? Vapor. A mudar do líquido para o vapor. Então, começa a vaporizar. Então, a ebulição é quando a água começa aquela fervura de bolhas. Quando começa ali, a água a 100 graus começa a passar do estado líquido para vapor, para o estado gasoso. E aí, olha só, aqui na borda do copo tá cheio de bolinhas. Essas bolinhas é porque o vapor subiu, tocou a parede fria aqui da borda do copo e condensou, né? Voltou ao estado líquido. Condensar é do vapor, do gasoso, voltar ao estado líquido. Por quê? Porque tocou uma parede fria. Bom, agora veja só. Nós vimos aqui que a água é um único elemento, mas ela pode ser encontrada na natureza de 3 formas diferentes, ou em 3 estados de agregação diferentes. No estado sólido, quando ela está gelo, né? Que ela tem volume constante e massa constante, por conta do formato das moléculas estarem bem unidas, justaposta. Já no estado líquido, as moléculas estão mais afastadas, ela tem a mesma massa, por exemplo, 200 ml, mas o volume é variável. Por quê? Porque a água ocupa ali, se adequa ao espaço, ao objeto, né? Ou recipiente onde você colocá-la. Não vai deixar de ser 200 ml, mas vai tomar um formato diferente. Já no estado gasoso, as moléculas estão agitadas. Por isso que a gente viu lá na grandeza física temperatura, que a temperatura é uma grandeza que mede, que observa, né, a agitação das moléculas. Então, aqui no estado, na temperatura, né, de 100 graus, as moléculas estão bastante agitadas. E aí, não tem volume constante e nem massa constante. Não dá para você determinar nem o volume, nem a massa da água no estado gasoso, porque o vapor, ele se dissipa muito rápido, não tem como você precisar ali uma quantidade, a não ser que esteja num recipiente fechado. Bom, então aí nós estamos retomando aos conceitos que a gente sempre estudou no primário, né, no ensino fundamental 2, que é esses estados de agregação. Então, a matéria pode ser encontrada no estado sólido, o Szinho representando, no estado líquido e no estado gasoso. Mas ela pode passar de um estado para o outro, né, de um estado de agregação para o outro, quando ela absorve calor ou ela cede calor. Então, calor a gente sabe que é a energia térmica ali, né, em movimento, em trânsito. Então, o corpo que tem mais transfere para o que tem menos, né? Então, aqui, ó, se está sólido, como por exemplo esse gelo, aqui no ambiente está quente, né? Onde eu estou gravando aqui está quente. Então, já começou a derreter, né? Absorvendo o calor do ambiente, começa a mudar. Então, aqui está sólido. Quando esse gelo derrete, é o que nós chamamos de
fusão. Fusão significa derretimento, tá? Derretimento. Então, quando derrete, quando é que a água derrete? Quando ela chega a 0 grau. Quando é que ela congela? Quando ela chega a 0 grau. Então, a água tem como temperatura de fusão ou de solidificação, que é o seu inverso, 0 grau. Então, a água, tanto ela derrete, o gelo vira líquido de novo a 100 graus, quando ela chega a 100 graus, e ela também se solidifica quando você coloca no congelador, ela só vai se solidificar, virar gelo quando ela atinge 100 graus. Então, temperatura de fusão, 0 graus Celsius. É a temperatura que derrete ou a temperatura que começa a solidificar, tá? Os dois fenômenos são inversos, fusão e solidificação. Um é derretimento, o outro é, solidificando, virando um sólido, mas todas têm que chegar no 100 grau, no 0 grau, perdão. Agora, quando a água está no estado líquido e você quer que ela passe para o estado gasoso, você leva ela, por exemplo, ao fogo ou uma temperatura ambiente exposta ao sol. Aqui, no caso, para ela virar vapor do líquido para o gasoso, para ela vaporizar, ela tem que atingir 100 graus. Então, tanto para ebulir, quanto para condensar, que é o processo inverso, é 100 graus. Então, a temperatura de ebulição e a temperatura de condensação tem que chegar a 100 graus. Fusão, solidificação, 0 graus Celsius. Ebulição, condensação, 100 graus Celsius. Bom, quando você passa direto do sólido para o gasoso, aquelas bolinhas de naftalina que a gente compra para colocar no guarda-roupa e afastar traças, Aquela bolinha é sólida, você coloca no guarda-roupa, com o passar do tempo, você só percebe o vapor, o cheiro, Ela passa diretamente do sólido para o gasoso, num processo conhecido como sublimação. E o processo inverso à sublimação é o que nós chamamos de ressublimação. Agora, veja só, é importante a gente lembrar também que a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, existe de 3 maneiras diferentes. Quais são essas 3 maneiras diferentes? Existe a evaporação. A evaporação, quando você lava uma roupa, ou você joga uma água no quintal, aí com o calor do meio ambiente, aquela água evapora lentamente, aquela roupa do varal seca lentamente, Então, é um processo natural. Isso aí é evaporação, passagem do líquido para o gasoso naturalmente. A ebulição é quando você coloca uma fonte de calor. Por exemplo, você colocou a água na chama do fogo ali para fazer um café. Então, quando você coloca a água ali, ela está recebendo ali um calor externo, e esse calor é transferido pela vasilha de alumínio e tal, e a água começa a borbulhar. Quando ela começa a borbulhar, é porque ela atingiu 100 graus. Quando ela atinge 100 graus, é o que nós chamamos ali de ebulição. Então, nós vimos que existe uma vaporização natural, que é a evaporação, que é naturalmente pelo calor do meio ambiente, pelo sol. A ebulição, quando você coloca ali uma fonte de calor externo, como a chama do fogão, para ferver uma água, para fazer o café, Então, a gente tem ebulição e tem também uma que a gente chama calefação. O que é a calefação? Quem já viu a mãe fazendo algo engraçado quando está passando roupa? Liga o ferro na tomada, para ver se já tá bom para passar a roupa, a mãe faz, passa a mão na língua e ou quando você coloca uma panela no fogo, deixa ali só com fogo esquentando e você pinga uma gota de água, aquela gota imediatamente ela é absorvida pelo calor da panela, aquilo se chama calefação. É quando a temperatura está bem mais do que 100 graus. Então, retomando, vaporização tem 3 tipos. Primeiro tipo é evaporação, calor ambiente natural. Ebulição, transferência de calor, que evolui ali, que faz borbulhar a água. E a calefação,
quando você coloca a panela, pinga uma gotinha de água, ou quando você faz isso no ferro, certo? Bom, lembrando para vocês que existe todas essas situações que a gente está falando aqui, elas explicam alguns fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, a água. Quando você coloca água para fazer o café, a água pura, ela só vai ferver aqui para nós a 100 graus Celsius. Diferente de quem mora, por exemplo, no topo Everest, a 2.000 e tantos metros de altura. Quem mora em lugares, né, que tem altitude maior, cuja pressão atmosférica lá é menor do que aqui a nível do mar, então aqui para nós, a nível do mar, a água ferve a 100 graus. Em lugares de alta altitude, ferve a 78 graus ou a 90 graus, é diferente. Então, quanto maior for a pressão atmosférica, a água demora mais para ferver. Exige uma temperatura maior para ebulir. Quanto menor for a temperatura, menor vai ser a exigência ali para ebulir. Então, ao nível do mar, a água ferve pura, água pura, ferve a 100 graus. Em lugares com alta altitude, a gente tem aí fervendo a 78, 90, dependendo da altitude do local. Então, a pressão atmosférica, ela interfere, assim como a temperatura, né, nesses processos de transformação do estado de agregação da matéria para outro. Bom, lembrando aqui que a gente vai falar de propriedades físicas. As propriedades físicas são essas que a gente está falando aqui. Por exemplo, temperatura de fusão. Temperatura de fusão ou solidificação, que é o processo inverso, vai ser do sólido para o líquido ou vice-versa, vai ser 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, que é TE, vai ser, né, do líquido para o vapor, ebulição, vai ser 100 graus, tá? No caso da água. Agora, diferentes materiais vão ter temperatura de fusão, ou maiores, ou menores, ou abaixo de 0, né, ou bem maiores. Então, a gente vai ter que, para observar a temperatura de fusão ou de ebulição de um material, a gente vai olhar qual é o seu estado de agregação ambiente, na temperatura ambiente, certo? Bom, outra característica ou propriedade física é a solubilidade. O que é a solubilidade? É a capacidade de um material se misturar com o outro, se o material é miscível ou não ao outro. Por exemplo, a gente tem aqui a água, ó, olha a água, e aqui nesse vidrinho a gente tem o óleo. Eu acho que todo mundo já viu essa demonstração. Olha o óleo, eu acabei de colocar o óleo. Então, vocês percebem que o óleo, ele fica ali sobrenadando, porque a densidade dele é menor que a água. E são duas substâncias imiscíveis, quer dizer, não se misturam, não solubilizam uma na outra. Então, aqui a gente tem um exemplo de duas substâncias, água e óleo, que não são miscíveis, que não solubilizam. Mas existem substâncias que solubilizam e isso facilita muito a nossa vida, né, no cotidiano. Por exemplo, eu tenho aqui a água, certo? A água aqui. E aqui nesse potinho eu tenho sal. Eu vou colocar um pouquinho desse sal aqui, ó, coloquei. Por enquanto tá dando para vocês verem o sal aqui, mas eu vou solubilizar. Então, eu vou mexer. Quando descansar aqui, vocês vão perceber que esse sal foi todo dissolvido. Então, a solubilidade é uma propriedade física que tem a ver com a capacidade de um material se dissolver em outro. E isso vai depender de quê? Da quantidade do solvente. O solvente é sempre, né, geralmente, aliás, é um líquido. E a água é o solvente universal. A gente viu isso lá em biologia, na química da vida.
Então, a água é um solvente universal, onde, né, consegue solubilizar várias outras substâncias ou materiais. Então, pronto, aí, ó, assentou, tá? Aqui o sal foi, né, solubilizado aqui na água. Então, existe também um coeficiente de solubilidade, que é o quê? Por exemplo, para 100 ml ou 100 gramas de água, eu consigo solubilizar na temperatura ambiente, 25 graus, eu consigo solubilizar 35,9 gramas de sal de cozinha. Se eu colocar 70 gramas de sal de cozinha nessa mesma quantidade de água, 100 gramas, o que vai acontecer? O sal vai dissolver uma quantidade e o restante vai ficar no fundo do copo. É o que nós chamamos de precipitado. Então, quando a gente fala de solubilidade, a gente fala de solvente, que é geralmente uma parte maior e líquida, né? A gente fala de soluto, que é aquilo que eu vou dissolver naquela quantidade maior, o soluto. Nós podemos falar de solução. Solução é a mistura entre um e outro, tá? Por exemplo, a água se misturou com sal, eu tenho aqui uma solução salina, tá? Então, tem a solução. E se a quantidade de sal foi superior ao coeficiente de solubilidade, ou seja, 100 gramas de água, eu botei mais do que 35,9 gramas de sal, eu vou ter um precipitado. Precipitado é aquilo que passou da quantidade ideal para solubilizar e ele vai precipitar no fundo, certo? Então, aqui, eu posso, a partir disso, classificar a solução como ela sendo insaturada, quando eu uso uma quantidade menor de sal, por exemplo, era 35, eu usei 10. Insaturada. Saturada é quando eu uso a quantidade ideal, era 35, eu usei 35. E supersaturada é quando eu usei acima de 35, tendo precipitado no fundo. Então, isso é que eu chamo de solução supersaturada com precipitado, certo? Então, aqui eu falei de 3 propriedades físicas. Eu falei de temperatura de fusão, que é TF, né? Vai depender aí do estado de agregação, né? Se é do líquido para o sólido, no caso da água, é quando a água chega a 0 grau. Se é do líquido para o gasoso, que é o vapor, a água tem que estar a 100 graus Celsius. Bom, outra coisa interessante, gente, isso interfere em muitas situações do nosso cotidiano. Ó, tá vendo aqui o frascozinho de um refrigerante que a maioria dos adolescentes gostam. Por que que o refrigerante, quando ele está gelado, tem mais gás e quando ele está quente, ele perde o gás? Por que que isso acontece? Vocês já pararam para pensar? Bom, o que explica isso é que, como gás são moléculas mais leves, então, para ele solubilizar melhor no líquido, ele precisa que esse líquido esteja bem frio, bem, né, com a temperatura bem baixa. Então, quanto menor for a temperatura do líquido, maior é a facilidade de solubilizar o gás. Então, se o refrigerante está bem geladinho, mais gás ele tem. Ao passo que ele vai esquentando, quando ele vai esquentando, as partículas do gás vão facilmente saindo para o exterior. Toda vez que você abre para tomar um copinho de refrigerante, no que você abre, se tiver quente, essas partículas vão saindo. Então, gás, né, ele solubiliza melhor no líquido quando o líquido está bem gelado. E ele sai com facilidade se o líquido estiver quente, tá? Então, você está vendo mais uma vez que a temperatura interfere na solubilidade de partículas gasosas. Também isso acontece. Por exemplo, o açúcar. Se você for fazer um suco, a água está gelada, esse suco, ele vai, né, demorar para solubilizar ali o açúcar. Já se você tiver com a água quente para fazer um café e você vai ali colocar o açúcar para adoçar, esse açúcar solubiliza rapidinho. Então, o açúcar, né, que está ali no estado sólido, se a temperatura estiver fria, gelada, ele demora de solubilizar,
tá? Ele solubiliza pouco. Mas se tiver quente, você consegue solubilizar uma quantidade maior e bem mais rápido. Então, a temperatura também interfere em solutos sólidos, como o açúcar, como o sal. Já em solutos gasosos, como o gás do refrigerante, ele vai solubilizar melhor no frio e vai perder, né, no quente, não vai conseguir a solubilidade. Isso também explica ali os meios aquáticos, né? Então, quanto mais está frio a temperatura ambiente, mais o oxigênio ele se dissolve melhor ali nas lagoas, nos rios, nos mares, certo? Bom, uma outra coisa interessante para a gente falar é que como que a gente pode, digamos assim, distinguir um fenômeno químico de um fenômeno físico. Qual é a diferença entre os dois? Isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou mostrar só uma coisinha para vocês. Veja só. Aqui eu tenho um extrato de própolis. Ele está dizendo aqui que é uma solução alcoólica. Alcoólica por quê, gente? Porque ao invés de usar como solvente a água, usou aqui o álcool. Então, nós temos solventes que a água é o principal solvente, é o solvente universal, mas você pode também ter o álcool como solvente. Mas você pode ter o álcool também como soluto. Por exemplo, a gasolina que a gente usa no carro, na moto, né, em veículos, essa gasolina, antes dela ser vendida nos postos, ela é diluída, né, numa quantidade de álcool. Então, você usa ali 80% de gasolina, mais 20% até 26% de álcool para colocar a gasolina no ponto para ser vendida, comercializada. Isso quer dizer o quê? Que, mesmo sendo dois líquidos, gasolina e álcool, a gasolina, que vai estar em maior quantidade, 80%, ela é o solvente, e o álcool, que está em menor quantidade, 26%, ela é o soluto, ele é o soluto, né? Então, era isso que eu queria falar sobre solubilidade, e a gente continua daqui a pouquinho com distinção entre fenômeno químico. Vou preparar o material aqui pra gente.